Bem te quer, todas as quintas-feiras entre as 20 e as 21 horas. Bem te quer, o seu programa semanal de saúde e bem-estar na Rádio On. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo programa deste programa, o Bem Te Quer. Daqui fala a Ana Rita Pinto, psicóloga, terapeuta de casal, também faço consulta de sexologia clínica, MDR, entre outras coisas. E hoje o tema que eu vos trago é sobre motivação. E era um tema que eu gostava de abordar. Sei que é um tema muito falado, muito discutido, mas é principalmente muito falado naquilo que se refere à obtenção de resultados, cumprimento de objetivos, principalmente no local de trabalho. Então, eu hoje não pretendo fazer uma exposição muito extensa sobre o tópico, até porque cada caso é muito único e muito particular, até porque nós somos todos diferentes uns dos outros, enquanto ser humano. Portanto, isto é um bocadinho geral, aquilo que vamos falar hoje. Ok? E então, eu gostava de fazer uma pergunta. Quantos de nós é que já não se sentiram desmotivados? Desmotivados, seja para concluir algum projeto, ou mesmo para começar alguma coisa. Por exemplo, nós muitas vezes dizemos eu vou começar uma coisa nova, vou começar a ter mais cuidado com a minha saúde, e para isso vou começar a ir ao ginásio, ou vou começar a ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, ou vou começar a fazer caminhadas. E quantas vezes não nos falta a motivação para começar a fazer essas mesmas coisas? Quantas vezes nós queremos, muitas vezes, até por receios com a nossa própria saúde, começar a ter mais cuidados connosco e damos por nós a cair nos mesmos hábitos, não é? Nos mesmos padrões, aquilo que já estamos habituados a fazer. Por exemplo, também pode haver desmotivação que muitas pessoas sentem para concluir algum projeto ou mesmo para cuidar de nós, como eu já disse, para investir em algo diferente ou mesmo sair de algum relacionamento em que já não estejamos satisfeitos ou mesmo procurar um emprego novo. Com certeza que muitas pessoas têm dias em que têm imensa vontade de fazer tudo e mais alguma coisa, seja no trabalho, seja em casa, seja também um projeto novo, e depois existem aqueles outros dias. Aqueles dias em que sentimos menos motivação, menos vontade para fazer as coisas, ou até mesmo para experimentar outras coisas. E porquê é que isto afinal acontece? Porque é que parece que existe mais motivação para fazer uma coisa, menos motivação para fazer outra? Porque é que às vezes, nem com represálias ou nem com consequências negativas, nós conseguimos mudar um comportamento? Como, por exemplo, cuidar de nós ou da nossa saúde. E às vezes nem quando o médico nos diz, olha, mas tem de começar a, por exemplo, comer comidas com menos sal ou menos condimentos, ou tem de começar a andar mais a pé ou a fazer algum tipo de exercício. Muitas vezes nem assim nós conseguimos efetivamente mudar. Então, a verdade é que quando eu comecei a pensar em gravar este programa e escolhi este tema, a motivação, porque é que eu escolhi este tema? Porque quando eu comecei a pensar nisto, estava um dia muito, muito chuvoso lá fora. O céu parecia que se tinha escondido. E então eu pensei, bem, é precisamente nestes dias que muitas pessoas precisam de uma motivação extra, de se lembrarem daquilo que são capazes, das suas qualidades e do seu potencial. O curioso é que hoje, que eu gravo este programa, está um dia de imenso calor. É assim o mês de maio que nós temos. Imenso sol. Aquele sol que já pede óculos de sol e algum protetor solar. Portanto, a verdade é que o sol volta sempre a brilhar. Às vezes parece que demora mais.
mas ele volta sempre. Então, eu acredito que o tempo que fazia quando eu comecei a pensar neste programa influenciou bastante a escolha deste tema. Ou seja, podemos falar um bocadinho em motivação externa ou extrínseca, porque eu pensei realmente que, se calhar, é quando o sol teima a não brilhar em todo o seu esplendor, seja lá fora, seja dentro de nós, que mais precisamos nos lembrar das nossas capacidades, como eu já mencionei. Então, mas será que é apenas o exterior que determina a nossa ação, o nosso comportamento, o rumo da nossa vida? Ou será que existem outras características internas que direcionam os nossos objetivos e mesmo o nosso grau de investimento? Então, o que eu gostava de dizer é, em psicologia sempre se falou muito da motivação, da sua definição, e ela foi sofrendo alterações, alguns contrassensos até. Então, eu hoje gostava de falar da motivação como aquilo que nos leva a fazer escolhas, que instiga e faz iniciar um comportamento direcionado a um objetivo. Ou, como disse Lewis em 1967, a motivação é o energizador do comportamento, que é curioso, e é verdade também. Então, se voltarmos um bocadinho atrás, será que esta motivação é apenas externa? Será que somos apenas condicionados nas nossas escolhas, na nossa vida, por aquilo que nos rodeia? Por aquilo que nos dizem ou não dizem? Por aquilo que nós achamos que vamos ter como recompensa? Na verdade, nós temos este tipo de motivação, a externa ou extrínseca, aquilo que está fora de nós e fora do nosso controle, que já é uma coisa que nós vamos falar, já vamos ver porquê. E a intrínseca é aquela motivação que vem de dentro. Embora elas possam as duas ser complementares, o facto é que quanto mais motivação interna, intrínseca nós tivermos, melhor para nós, melhor para os nossos objetivos também, porque essa é aquela que está efetivamente dentro do nosso controle. A motivação externa depende dos outros e torna incerta, irregular e se nós contarmos apenas com ela, lá está, podemos ficar dependentes disso para até atingir os nossos objetivos. Então, acerca desta motivação externa, pode ser, por exemplo, uma recompensa que vem de fora. Por exemplo, se eu me empenhar em fazer um trabalho, fazer um projeto, posso, por um lado, ter a recompensa financeira e, por outro, ser elogiada pelo meu trabalho. Ou também posso esperar algum tipo de agradecimento. Por exemplo, os estudantes. Uma boa nota no exame, para quem estudou, é uma espécie de recompensa externa ou elogio dos pais ou dos professores ou mesmo dos colegas. É um tipo de motivação externa em que nós estamos a fazer porque alguém nos vai dizer, olha, realmente tu és bom nisto, és capaz, conseguiste, estás de parabéns. Okay? Isto é um tipo de motivação externa. Se falarmos das idas ao ginásio, de cuidarmos de nós, um tipo de motivação externa pode ser, por exemplo, os elogios por parte dos outros, em nos dizerem que realmente nós estamos melhores na nossa aparência, que parecemos mais saudáveis, esse tipo de coisas. Por outro lado, a motivação externa também pode ser desagradável, é verdade. Ou seja, imaginemos que a pessoa decide concluir um trabalho. Tem motivação para concluir um trabalho. Ele pode ter esta motivação e ter esta ação por receio de consequências negativas. Por exemplo, ser despedido, ter de pagar uma multa, ouvir uma palavra desagradável, ter uma nota na avaliação desse trabalho. Por exemplo, lá está, nós quando, por exemplo, temos assim algum objetivo em mente, apenas com medo de represálias ou de alguma consequência desagradável,
nós sabemos que realmente não é a melhor forma de nós fazermos um trabalho, não é? Até porque sabemos em contexto de trabalho, de emprego, o medo, o trabalhar, o fazer, concluir algum trabalho, apenas por medo de consequências desagradáveis a longo prazo e a médio prazo, não é a melhor solução. Os funcionários acabam também até por ficar doentes. Mas este tipo de motivação depende muito dos outros, dos contextos, das diferentes situações. Ou seja, a motivação externa, a extrínseca, foge ao nosso controle muitas vezes, porque acaba por estar em mãos alheias, digamos assim. E depender unicamente dela é para muitos viver em stress, angústia e sofrimento. Pois é como se os nossos objetivos, os nossos sonhos e ideias não estivessem dentro do nosso controle e muito menos ao nosso alcance. Claro que nós temos de ter sempre alguma atenção ao contexto, às suas potencialidades e limitações. No entanto, também não é o contexto que determina tudo. E, dado que nós não podemos controlar o externo, embora muitas vezes nós quiséssemos fazê-lo, e não conseguimos controlar as atitudes dos outros, porque não são nossas, nem as recompensas que precisamos externas, acabamos por precisar da chamada motivação interna ou intrínseca. E afinal, o que é isto da motivação interna? Podemos dizer que é escolher uma atividade sem termos uma razão especial, à exceção da própria satisfação em realizá-la. É basicamente aquilo que nos motiva a fazer algo quando não temos de o fazer. Ou seja, não são necessárias recompensas para continuarmos a atividade, já que a atividade é a recompensa em si mesma. Ou seja, o prazer ligado ao fazermos a tarefa acaba por levar a níveis constantes de desempenho e, de certa forma, potencialmente mais elevados do que se nos cingirmos às recompensas externas e às motivações externas. Porque acaba por não ser visto como uma obrigação ou uma responsabilidade. E não está totalmente dependente de fatores externos. Claro que pode haver uma complementariedade, ou seja, podemos estar motivados duplamente pela nossa motivação interna, que é eu faço isto, ou eu vou ao ginásio porque me sinto bem assim, porque eu quero, porque é uma coisa que me faz sentido e quero estar saudável, e porque se eu for ao ginásio, provavelmente a próxima vez que for ao médico ele vai me dar os parabéns. Ou seja, elas podem ser perfeitamente complementares. O que nós sabemos é que muitas vezes, por exemplo, agora falando em relação ao processo terapêutico e à clínica, muitas vezes as pessoas, quando nos surgem em terapia, vêm muitas vezes com queixas externas, ligadas àquilo que os outros fazem ou não fazem, ou como reagem a certos comportamentos, atitudes do próprio cliente. Ou seja, muitas vezes aparecem em terapia focados no externo e não em si. E então, o que é que muitas vezes acontece? A mudança não se vai dar no exterior, porque um terapeuta, um psicólogo não vai mudar as pessoas à volta. Aquilo que nós conseguimos é potenciar, não é? E auxiliar uma mudança interna. Então, aquilo que acontece em terapia muitas vezes, e quando nos é permitido, é efetivamente uma mudança interna, em que o que muda são os pensamentos, as emoções e, consequentemente, os comportamentos das pessoas, e não propriamente o exterior. Se bem que muitas vezes o exterior pode até acabar por mudar de alguma forma, não é? Porque quando uma pessoa está em terapia, as pessoas à volta acabam por notar alguma diferença e acabam por se reajustar. Portanto, acaba por produzir alguma mudança no exterior, chamemos-lhe assim, as pessoas à volta, mas não é esse o foco da terapia, não é o exterior.
o foco será sempre o interior, as potencialidades daquela pessoa, a mudança interna daquela pessoa. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem com esse foco, numa digamos, motivação externa, ou seja, querer que o contexto à volta mude, porque lhe causa sofrimento. As pessoas vêm muitas vezes com stress, com sofrimento. Então aquilo que nós fazemos é efetivamente mudar o foco da atenção desta pessoa e trazer este foco de atenção para dentro, em que o cliente acaba por perceber as suas necessidades e desenvolver formas adequadas de lhes responder e de lidar com o mundo exterior. Então, muitas vezes, durante o processo terapêutico, o que é que acontece? À medida que vão existindo mudanças, o mesmo cliente às vezes passa de nos dizer que, por exemplo, eu sinto-me mal, eu estou pior porque a semana me correu mal, ou porque o trabalho foi aborrecido, são apenas exemplos. E passa a dizer, a verbalizar, por exemplo, a semana correu bem, eu estou bastante melhor porque a semana correu bem, o trabalho correu bem. No entanto, muitas vezes, quando nós vamos a analisar o que é isto, o que é que correu bem na semana, realmente o que é que foi diferente para ter produzido tanta mudança nesta pessoa, muitas vezes, salvo exceções, claro está, acabamos por chegar à conclusão de que o que mudou foi o cliente, internamente, não propriamente o mundo à volta. Não foi propriamente o contexto, não foi o trabalho que mudou subitamente naquela semana, muitas vezes não foi a semana que correu muito melhor para tanta mudança que é vista em contexto clínico. O cliente realmente acabou por sentir mudanças, mas o que está diferente é a sua percepção, aquilo que ele percebe, o que sente, o que pensa acerca das diversas situações que lhe acontecem. E, dado que a sua percepção, a sua emoção, o seu pensamento está diferente, consequentemente o seu comportamento vai estar diferente. E claro que, como já mencionei, se o comportamento vai estar diferente, as pessoas vão acabar por reagir de maneira diferente porque se reajustam, ajustam-se a nós. Então, agora que já falei sobre a motivação externa ou extrínseca e a motivação interna ou intrínseca, a seguir, depois de um breve intervalo, vou-vos falar um pouco de algumas dicas de como aumentar então esta motivação interna, que é a única que nós podemos realmente controlar. Então, espero que fiquem por aí. Daqui a pouco já volto. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos de volta ao programa Bem Te Quer. O meu nome é Ana Rita Pinto, sou psicóloga no Porto. Faço terapia EMDR, terapia de casal, sexologia clínica, entre outras. Hoje estamos a falar de motivação, caso não tenha estado connosco na primeira parte do programa. E agora, nesta segunda parte, eu ia-vos falar de algumas dicas sobre como aumentar a nossa motivação, porque praticamente todos nós precisamos de alguma inspiração, digamos assim. No entanto, eu gostava de começar por vos falar de algo que vai acontecer na próxima semana, portanto, entre o dia 22 a 26 de maio, na clínica, portanto, na clínica Psicologia e Desenvolvimento, onde eu trabalho e sou diretora, vamos ter rastreio de psicologia e de nutrição gratuito, totalmente gratuito, entre dia 22 e 26 de maio.
Então, o rastreio de psicologia é feito por mim, como psicóloga clínica. O rastreio de nutrição é feito pela doutora Daniela Fernandes, enquanto nutricionista. Os rastreios são realizados na Clínica Psicologia e Desenvolvimento, que está situada na Avenida da Boa Vista, número 280, primeiro direito, ao lado do Hospital Militar. Os rastreios têm duração média de 30 minutos cada um. Podem inscrever-se nos dois ou apenas naquele que desejarem. As inscrições podem ser feitas para o 91 113 13 60 ou para o e-mail clipsicologiadesenvolvimento@gmail.com. Com o rastreio de nutrição, pretende-se identificar pacientes em risco nutricional para, posteriormente, instituir uma terapêutica nutricional alimentar adequada e personalizada. E assim conseguimos apostar na prevenção de diversas patologias, como também tratar as já existentes, e é bom dizer que é um rastreio rápido, fácil e não invasivo. Para o rastreio de psicologia, pretende-se fazer uma primeira análise e atenção que isto não substitui uma consulta, ok? Estamos a falar de apenas 30 minutos, portanto tem as suas limitações. É apenas uma primeira aproximação a um profissional de saúde e é gratuito. Portanto, por que não aproveitar? Então, pretende-se fazer uma primeira análise, como eu já estava a dizer, a possíveis sintomas de ansiedade, depressão, entre outros sinais de desconforto e sofrimento em crianças, jovens e adultos. E pode ser necessário ou não, dependendo do preenchimento de um questionário. Portanto, também não é invasivo. Então, caso deseje fazer a sua inscrição, deve indicar o seu nome, o contacto telefónico, dia e hora desejada e será posteriormente contactado para confirmar o agendamento. Então, voltando aqui ao nosso tema do nosso programa, formas de aumentar a motivação e afinal como é que podemos fazer isto? Então, ponto número 1, estabelecer um objetivo específico. Ou seja, nós podemos querer ser saudáveis, mais saudáveis, mas isto é um bocadinho abstrato, é um bocadinho geral. E então nós muitas vezes precisamos de estabelecer vários objetivos específicos, concretos, ok? Para que estejamos focados, não é? E então, por exemplo, eu para ser mais saudável, o que é que eu posso fazer? Posso fazer exercício físico. Mesmo assim, isto continua a ser demasiado geral. O que é que eu entendo por exercício físico? Pode ser... há quem considera que é fazer escalada, ir para as montanhas. Pode ser fazer uma caminhada de 30 minutos, uma vez por semana, para começar, ou 2 vezes, 3 vezes por semana. E então, se eu disser eu quero ser mais saudável, isto é demasiado geral e demasiado abstrato. Se eu disser... Claro que se eu disser que eu vou caminhar 2 vezes por semana, e vou fazer, imaginemos, às segundas e às quintas, pelas 8h30 da manhã ou pelas 5 da tarde. Então, isto já é concreto, já é um objetivo concreto e mais fácil de cumprir do que apenas o generalista vou ser mais saudável. Ok? Então, o que mais é que nós podemos fazer? Ponto número 2. Visualize-se com esse objetivo cumprido. Por exemplo, se deseja fazer essas caminhadas, ou mesmo se deseja parar de fumar, deixar de roer as unhas, ou ir ao ginásio de forma mais frequente, ou mesmo fazer uma remodelação em casa, ou até concluir um trabalho, use o poder da sua imaginação para se visualizar já com o seu objetivo cumprido. Claro que este exercício por si apenas não é suficiente para conseguirmos as coisas. No entanto, pode ajudá-la a manter-se motivado. Portanto, por exemplo, imagine que quer fazer uma remodelação em casa. No entanto, está difícil manter a motivação de fazer alguns ajustes, algumas obras ou, sei lá, dar outra vida a alguns móveis. O que é que pode fazer? Pode imaginar a casa ou aquela divisão em específico já remodelada, já como você imagina e deseja. Também pode fazer isso em relação às caminhadas. Pode imaginar-se daqui a X tempo como é que você se estará a sentir
como é que estará mesmo a sua aparência física, como é que estará a sua autoestima. Imagine daqui a 1 mês ou 3 meses de fazer caminhadas 2 vezes por semana. Pode imaginar estas coisas, porque a nossa imaginação é bastante poderosa e nós podemos usá-la a nosso favor. Ponto número 3. Faça aquilo que é necessário ser feito para o cumprimento do seu objetivo. E aproveite todas as emoções e pensamentos positivos que surgiram da visualização que fez da sua meta cumprida e aplique-as na prossecução deste mesmo objetivo. Ponto seguinte. Se no dia-a-dia sentir que pelo meio existem tarefas menos interessantes ou mesmo pouco motivadoras que estão no caminho para o seu sonho, pode dizer para si mesmo: isto é só mais um passo em direção àquele objetivo. Okay? Consciencializar-se e motivar-se para ultrapassar mais essa situação ou o que quer que seja, dizendo que realmente isto é apenas mais um passo para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero fazer. Ponto seguinte, comprometa-se com o seu objetivo e estabeleça um horário, pode utilizar uma agenda, um calendário, aquilo que lhe for mais útil para a sua organização. Mas é importante estar comprometido ou comprometida com o seu objetivo. Afinal, isto é uma coisa que quer para si, portanto, é uma coisa a sério. O ponto seguinte, esperar pelo melhor e alcançá-lo, que é como quem diz, tente manter-se positivo. Claro que nem sempre tudo será fácil, nem sempre tudo serão rosas. No entanto, o que é que nós podemos fazer? Encarar as adversidades como alturas de crescimento e aprendizagem. Né? Portanto, se eu tenho de superar um obstáculo, eu posso encarar isto como uma nova aprendizagem. Ok, eu já sei uma nova forma de lidar com uma situação deste género. Portanto, isto é algo que lhe pode ser útil ao longo da vida. E claro, porque nem tudo é trabalho e esforço, também porque não dar uma pequena recompensa a si mesmo por cada obstáculo superado. Pode ser, por exemplo, um merecido descanso, um momento de relaxamento ou aquilo que estiver mais de acordo com aquilo que precisa. Porque muitas vezes nós precisamos também de algum miminho, chamemos-lhe assim, portanto, por que não realmente permitirmos-nos a isso? Outra coisa que eu acho também importante referir, embora eu não tenha mencionado nesta lista, também não muito exaustiva, é realmente, às vezes, quando nós tentamos superar obstáculos, nem sempre, lá está, esta motivação nos surge. E é importante, não é? Se calhar muito importante também, não nos sentirmos culpados ou culpadas. Por exemplo, hoje não me sinto bem, preciso de descansar, não estou realmente motivado ou motivada para tratar daquilo hoje. Ok. Há que aceitar também as nossas limitações e mantermos-nos saudáveis, porque isso é extremamente importante. Não vamos agora pôr de lado a nossa saúde física e emocional de qualquer... por que objetivo seja, ok? Portanto, é importante às vezes pararmos também, reorganizarmos, vermos quanto já fizemos, porque isto é muito importante. Às vezes nós temos um objetivo muito abstrato, por exemplo, sermos mais saudáveis física e emocionalmente. E o que é que acontece durante o caminho? Muitas vezes não damos conta daquilo que já fizemos. E parece que não fizemos nada, parece que nunca vamos conseguir, e parece que então mais vale desistir para já. Ok, se calhar então está na altura de ou falarmos com alguém, com um psicólogo, com um psicoterapeuta, que nos ajude a realmente a perspectivar isto de outra forma, ou então fazer uma pequena pausa. Okay? Nós somos seres humanos, precisamos descansar, temos direito ao nosso tempo, embora muitas vezes a sociedade nos diga ao contrário.
Então é normal, ok? Não nos sentirmos 100% motivados, com toda a garra, toda a força, a toda a hora, 24 horas por dia, ok? Nós precisamos descansar, precisamos dormir, precisamos de relaxar, precisamos de fazer as nossas refeições, que também é importante. Nem sempre nos permitimos a isso, ok? E às vezes também não nos permitem isso. Portanto, é importante, assim, para terminar, relembrarmos que, apesar de todas estas coisas, nós somos todos diferentes, ok? Todos diferentes uns dos outros, cada caso é um caso, cada caso é específico e merece ser analisado nas suas particularidades. Portanto, espero que estas dicas e este programa vos tenha sido útil. No entanto, não se esqueçam de que realmente todos somos únicos, por isso são apenas dicas generalistas. Então, para terminar, gostava apenas de vos deixar com uma frase de Walt Disney, que diz: todos os seus sonhos se podem tornar realidade se você tiver coragem para os perseguir. Então, hoje fico por aqui. Espero que tenham uma agradável noite. Vemo-nos na próxima quinta-feira. Até lá.